Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para poder passar um treinamento, fazer uma aula com vocês sobre NR6, uma norma muito importante que é sobre o uso de guarda e conservação dos equipamentos de proteção individual. Mas também eu vou falar o que? Das medidas de controle que antecede o uso do EPI, tá galera? A forma de identificar o perigo e a forma de tratar o risco, ok? Como vocês estão vendo na tela, eu me chamo Carlos Barbosa Silveira, trabalho com técnico de segurança de trabalho há 13 anos, com treinamento e assessoria. Deixe meu contato aqui na tela abaixo, qualquer dúvida pode estar deixando aqui nos comentários ou entrando em contato, ok? Nosso trabalho é o que? Preocupar com a segurança do trabalho do trabalhador, ou seja, o trabalhador é importante que nós tenhamos em mente o quê? Que ele precisa sair de casa e retornar para casa, livre de acidente e doença do trabalho. Então por isso que eu resolvi colocar esse conteúdo aqui, mais esse conteúdo em nosso canal. Para quê? Porque infelizmente tem aumentado bastante a quantidade de acidentes no trabalho no Brasil. Isso nos preocupa muito, porque um acidente tem perca para todos, para a sociedade, para a economia no geral, para as famílias, para as empresas. Então ninguém ganha com acidente, ok? Então vamos dar início aqui, vamos ao que interessa sobre o conteúdo. Então pessoal, já iniciando, eu peguei esse trecho aqui da NR6. Para fins de aplicação dessa norma, considera-se EPI, equipamento de proteção individual, ou dispositivo ou produto, o uso individual utilizado pelo trabalhador, concebido e fabricado para oferecer proteção contra riscos ocupacionais. Ou seja, a norma está falando aqui de 3 itens diferentes, galera. Ela está falando aqui de 3 itens diferentes. Está falando do que? Aqui do EPI, certo? O primeiro aqui, o do meio aqui, o dispositivo, e falando do produto. Por quê, pessoal? Qual que é a diferença dos 3? O EPI ele tem um CA, que é um certificado de aprovação. Nós vamos falar bastante isso lá adiante. E o dispositivo ele não tem um CA, ele não foi testado, pelo Inmetro. Mas, ou seja, o dispositivo ele não tem um CA, mas ele é importantíssimo e ele pode ser obrigatório o uso também, Pode ser o quê? Que ele seja necessário e ele ajuda bastante esses luminosos, o colete refletivo, e está aliado à segurança do trabalhador, certo? E também nós temos aqui, por exemplo, eu coloquei aqui do lado o produto, que também nós temos o que? O protetor solar, galera, que é um item também de prevenção muito importante, mas ele não é considerado um EPI, certo? Então eu tenho os 3 aqui, tá? Porque fala, nossa Carlos, mas se não é EPI, não é obrigado a utilizar, não é obrigado a fornecer, não é obrigado a treinar? Não, é obrigado do mesmo jeito a fornecer, a treinar e a utilizar, Até porque se lá no programa de segurança estiver específico que tem que estar utilizando, fornecendo e treinando, então passa a ser obrigatório, ok? Então dando sequência, aqui no segundo slide, vamos falar aqui o que? Não são EPIs. Por que não é EPI, Carlos? Porque, como eu falei, não tem CA. Então, não tem CA, não é EPI, certo? Então, são tornozeleira, joelheira, protetor solar, boné, chapéu, uniforme também não é, cinto lombar, cadeira suspensa. Esses itens não são EPIs, São o que? São dispositivos ou são produtos, ou seja, eles não têm CA, mas faz parte do conjunto, que vai atuar na prevenção do trabalhador, beleza? Então, pessoal, é muito importante a gente entender isso, ok? Detalhe interessante, pessoal, a primeira coisa que nós devemos entender quando a gente se trata de segurança no setor de trabalho é entender o que é um perigo e entender o que é um risco. Então, como eu estou citando aqui, perigo é uma situação com potencial para provocar dano ou prejuízo. Ou seja, se eu não tenho perigo, eu não tenho risco. Primeiro vem o perigo, tá? O risco nada mais tem várias citações que falam sobre o risco, tem várias ISOs que falam, mas eu peguei essa frase aqui bem curtinha, que é a probabilidade de um agente perigoso, de um evento perigoso gerar dano. Então o risco nada mais é do que isso, um evento perigoso gerar dano. Vou dar alguns exemplos aqui
bem claros para vocês, pessoal, durante o treinamento. Por quê? É importante que eu identifique os perigos no ambiente de trabalho, que eu identificando os perigos no ambiente de trabalho, o que vai ocorrer? Eu vou conseguir trabalhar em cima de medidas, tá? E essas medidas têm uma hierarquia, então eu preciso identificar, esse é o primeiro caminho, tá? Então, identificar o perigo é o primeiro caminho, tá? Para depois eu estar trabalhando em cima do tratamento, né? Do perigo, né? Para poder conseguir o que? Eliminar ou, se possível, né? Ou controlar o risco, ok? Então, isso é importante aqui, ó, que eu consiga entender o que é um perigo. Eu costumo fazer uma frase nas empresas, por onde eu ando nos treinamentos, eu falo, todo mundo tem percepção de perigo e risco. Todos nós, né? Crescemos com esse instinto. Dou um exemplo muito claro, muito simples, né? Você tem uma criancinha de colo em casa, né? Aí de 1 ano e pouco de idade, igual eu mesmo que sou pai tenho, né? Então você vai colocar na cama, você já imagina, né? Nossa, ela pode cair aqui, né? A queda é um perigo, né? E a cama, como ela não tem uma proteção lateral, então o risco é alto, correto? Aí eu tenho um berço do lado, vou lá, coloco a criança, o que eu fiz ali? Eu praticamente eliminei o risco de queda, certo? Então aí eu eliminei o risco. Então todos nós temos essa percepção, utilizamos, né, no dia a dia nosso, né, nossa sobrevivência, tá? Então levando isso para o ambiente empresarial, né, para as empresas, é isso que é interessante. Eu buscar os perigos que tem naquela atividade, né? Dependendo da atividade, eu tenho vários perigos ali, né? Ali eu tenho que buscar essa identificação dos perigos para poder fazer o tratamento do risco, certo? Então o risco ou seja, o ambiente, quanto mais perigo ele tem, né? Quanto mais perigo ele tem, se não for tratado, ou seja, se não for eliminado, se não for controlado, eu posso ter um risco, né? Um risco bastante elevado, né? Podem colocar a vida do trabalhador em risco, ou um acidente de pequena, média ou grave lesão. Então assim, é preocupante se eu não fazer essa identificação e esse tratamento, tá? Por que eu estou dizendo isso, pessoal? Como eu falei para vocês, ó, um exemplo aqui de perigo, ó. Eu tenho aqui esses 4 exemplos. E eu tenho aqui, ó, uma cerca elétrica, né? A cerca elétrica é um perigo, né? Eu estou passando na rua, a cerca elétrica está lá em cima do muro, você vai, perigo, cerca elétrica, mas você passando na rua, né? Ela está lá em cima do muro, não tem problema nenhum, né? Tem lá a plaquinha avisando que tem um perigo. Ou seja, o que é o risco, galera? O risco é se eu for lá e aproximar dessa cerca elétrica ou tocar nela, né? Se eu não tocar nela, não aproximar dela, eu não vou ter danos. Então o perigo vai estar lá, mas não vai ter risco porque eu estou passando na rua, certo? Eu coloquei aqui também o leão aqui dentro da jaula, do mesmo jeito, ó. O leão dentro da jaula é um perigo. Ou seja, se eu também não aproximá-lo, né? Não colocar a mão lá dentro da jaula, né? Ou seja, eu não vou ter risco, vai ter apenas o perigo, mas é um risco, nós fala que é um risco isolado, um risco que está isolado. Coloquei aqui também uma foto que vocês não estão vendo aqui, ó, o cardan sem proteção. Ó, o cardan sem proteção é um perigo, gente. É um perigo e o risco é muito grande, é algo muito perigoso, o cardan sem proteção do trator, né? Porque o operador pode descer ali do trator para fazer uma verificação, né? Poder fazer algum tipo de ajuste, e se ele não desligar o trator, os acidentes costumam ser letais, tá? Então ali eu tenho uma fonte ali de perigo e um risco muito grande. Por quê? Porque eu não tenho uma proteção. Então você nota que eu já tenho uma diferença. Enquanto o leão é um perigo e está dentro da jaula, o risco está isolado, o cardan sem proteção não. O cardan sem proteção, ele é um perigo e ele já é um risco, tá, galera? Então é bastante observar aqui, ó, que essa foto do cardan, aqui eu tenho os dois, tá? Eu tenho um perigo, certo? E eu tenho um risco. Por quê? Porque o cardan está sem proteção. Então, como o cardan está sem proteção, é um risco altíssimo, beleza? Nessa outra foto do produto químico, eu tenho aqui, né, umas fotos de uns agrotóxicos. Pessoal, o produto químico, do mesmo jeito, o produto químico,
é comparado com o leão, né? Vou comparar em cima com o leão. Então, ou seja, o produto químico, o agrotóxico, estando dentro do frasco, hermeticamente fechado, né, lacrado tudo certinho, é apenas um perigo. Ou seja, o produto químico é um perigo. A partir da hora que eu vou manusear esse produto químico, aí sim, aí eu passo a ter o risco, certo? Aí eu passo a ter o risco, por quê? Porque eu vou fazer o manuseio dele e em várias etapas, né, como a gente sabe, né, o agrotóxico é utilizado em vários segmentos, né, no Brasil, na agricultura, e é um produto perigoso, ou seja, se não for feito um tratamento correto, se não for feito umas medidas de controle correto, pode gerar, né, vários acidentes, danos ou doença, né, relacionada ao trabalho. Já essa foto do trator, volta a repetir de novo. Nessa foto do trator do Cardan, não, infelizmente eu tenho o perigo e tenho o risco. Por que eu tenho o perigo e o risco? Porque o Cardan está sem proteção. Então a proteção do Cardan, ela é para quê? Ela é para poder isolar, né, o risco. Ela é para poder isolar o risco, diminuindo assim, né, a probabilidade de um acidente. Certo, galera? Só esse entendimento é muito importante para a gente entender. Só falando aqui do entendimento, que nós vamos chegar onde é que o EPI entra, né? Porque tem perigo que o EPI, tem risco que o EPI não resolve, tá, gente? Isso é importante nós entender. Tem risco que o EPI não resolve. Então não é simplesmente comprar o EPI e fornecer, né? Recentemente eu vi uma matéria de um acidente que teve em Minas Gerais, né? De uma vala que fechou em cima de 2 trabalhadores, e me choquei bastante porque a empresa soltou uma nota dizendo que os funcionários estavam utilizando todos os EPIs, estavam com capacete, estavam com bota, com luva, né? E o que isso adianta, né? O EPI nesse caso da vala não adianta de nada, né? Infelizmente a vala fechou sobre os trabalhadores e eles morreram soterrados utilizando os EPIs. Então o EPI ele não é a salvação de tudo, né? Por isso que eu tenho que levar sempre em consideração, né? Eu vou colocar o EPI, mas eu vou falar bastante aqui das medidas de controle que antecede o EPI, certo? Porque tem casos que o EPI não resolve. Então esse caso da vala mesmo, o caso do soterramento, o EPI não resolve. Dependendo da tensão da corrente elétrica, também o EPI não resolve. Então tem várias situações, vários perigos, né, que o risco o EPI não resolve, né? Por exemplo, aquela tomada de força que estava exposta, que eu mostrei agora há pouco na foto para vocês, o EPI resolve aqui? Não, o EPI não resolve. Se eu colocar uma luva aqui, não vai adiantar de nada, né? Infelizmente vai haver o acidente do mesmo jeito. Beleza, galera? Então só para entender aqui essa diferença que né, que o risco nada mais do que a probabilidade de um evento perigoso gerar dano, tá? E aí é claro que existem várias definições, tá, pessoal? Não vou aqui citar nome de ISO, beleza? Mas existem várias definições da ISO sobre o risco. É importante você estudar cada uma delas. Dando sequência, coloquei mais um exemplo aqui, ó, né? Uma travessia da rodovia, né? Eu tenho aqui no primeiro exemplo, na parte de cima, ó, eu tenho o perigo e o risco, né? Tem 2 pessoas aí tentando atravessar a rodovia, né? Com aquela quantidade de carro, é quase que impossível atravessar sem ser atropelado. Ou seja, o que é o perigo nesse caso aqui? É o atropelamento. O perigo é o atropelamento, tá? Porque o atropelamento pode gerar dano. E o risco? O risco é a probabilidade. Então, nesse caso aqui, a probabilidade de um acidente ela é muito grande, certo? Concorda? A probabilidade ela é muito grande. Por quê? Porque com essa quantidade de carro, o risco acaba ficando cada vez mais alto. Aí vamos dizer que vamos fazer uma medida de controle, vamos implantar um controle do risco. Aí vamos lá e colocamos um semáforo, por exemplo. E aí colocamos uma faixa de pedestre. Essa faixa de pedestre ela vai atuar como? E esse semáforo? Para poder controlar o risco. Mas eu eliminei o risco? Não consegui eliminar o risco ainda, porque alguém pode, né, infelizmente, não respeitar a faixa de pedestre
e não respeitar também o semáforo e atropelar o pedestre. Então o risco ainda continua presente. Para me eliminar o risco, eu tive que fazer o quê? Fazer um exemplo, uma passarela. Aí fiz a passarela, as pessoas estão livres do atropelamento, né? E do risco de acidente. Ou seja, então aqui mostra claríssimo, às vezes, como é que a gente tem que atuar dentro da empresa, né? E aqui mostra para nós o quê? Que o primeiro objetivo que eu tenho que buscar é o que, pessoal? É eliminar, né? Eliminar a fonte, eliminar o risco, né? É a coisa mais importante que tem. Porque se eu eliminar o risco, aí, ou seja, eu vou com certeza evitar possíveis acidentes. Então, a norma, ela nos dá aqui uma hierarquia, né? Ela nos dá aqui uma hierarquia, né? Do primeiro fator, que é o número 1, eliminações dos fatores de risco. A primeira coisa que eu vou trabalhar é isso, eu vou eliminar. 2, segundo, minimização dos controles dos fatores de risco, com a adoção de medidas de proteção coletiva. Opa, nós vamos falar bastante aqui das medidas de proteção coletiva, que elas são fundamentais, galera, a medida de proteção coletiva, tá? Vamos citar exemplo aqui também do que é uma proteção coletiva. E também vou falar também bastante aqui da minimização do controle dos fatores de risco com a adoção de medida administrativa. O que são a medida administrativa? Então você nota que está em terceiro lugar aqui as medidas administrativas. Eu tenho que implantar para que no último opção, aí sim eu vou falar do que? Eu vou falar dos EPIs, eu vou implantar o EPI. Ou seja, galera, o EPI aqui na minha hierarquia é a última medida que eu vou implantar, certo? Você vai falar, nossa Carlos, mas por que o EPI é o último? Porque, galera, quando eu implantei o EPI, eu não fiz as opções anteriores, eu não tentei eliminar o risco, eu não tentei, eu não implantei medida de proteção coletiva às vezes, certo? Então, é importante que eu siga essa hierarquia aqui, né? Se eu não seguir essa hierarquia, infelizmente, eu vou ficar gastando com EPI, tendo acidente e ainda a segurança do trabalho não vai funcionar corretamente. Então é importante que quando eu vou fazer esse levantamento na empresa, eu costumo sempre falar, a norma diz que esse levantamento, para poder estar gerando, né, o programa, que é o PGR, ele tem que ser feito em conjunto com os trabalhadores. É importante a participação dos trabalhadores nessa identificação dos riscos, tá? E nessa medida de controle, tá, pessoal? Porque o trabalhador, ele conhece aquela atividade muito, porque ele passa ali 8 horas do dia ou até mais, né, naquele setor, naquela atividade, então ele conhece muito daquela atividade. Então eu sempre nos meus trabalhos gosto de ouvir o trabalhador e preciso ouvir, sou obrigado a ouvir, né? Na hora que eu vou fazer uma análise de risco, às vezes é mais simples fazer uma análise de risco com uma prancheta, uma caneta e um pedaço de papel, né, em reunido com os trabalhadores, certo? Porque ali eu consigo identificar os perigos, né? Eles também conseguem me mostrar, né, a atividade corretamente, como é que ela tem que funcionar, e aí nós conseguimos identificar os perigos naquela atividade, do que às vezes eu estiver sentado numa mesa de escritório tentando imaginar como que é a atividade, eu não vou conseguir identificar os perigos, certo? Essa é uma observação que eu deixo aqui, muito importante. Acho que o documento ele tem que ser preciso e funcional, tá, galera? Eu acho que a finalidade da análise de risco é isso. Estou falando aqui de um outro documento, por quê? Porque para mim identificar o perigo, automaticamente eu tenho que fazer uma análise de risco, tá? Então, para identificar o perigo, eu tenho que fazer uma análise, né? Eu tenho que apreciar aquele local, aquela atividade, senão eu não consigo identificar o perigo, beleza? E então, pessoal, essa sequência aqui, ela é fundamental, tá? Ela é fundamental eu seguir essa hierarquia aqui de controle, certo? EPI não evita acidente? Não, o EPI não evita acidente.
Tá? Qual que é a função do EPI, pessoal? O EPI é para diminuir o dano, né? Diminuir as consequências ou evitá-la, né? Você consegue evitar as consequências ou diminuir, tá? Ou controlar os riscos. Então, por exemplo, eu coloquei um exemplo aqui nessa primeira foto, onde os trabalhadores, né? O andaime caiu e eles ficaram pendurados no cinto. Ou seja, o cinto teve uma função importantíssima para eles, né? Praticamente salvou a vida deles. Mas o EPI, o cinto de segurança, não evitou o acidente, certo? O acidente ocorreu, ou seja, o acidente ocorreu e o acidente deve ser registrado, tá, galera? Deve ser feita a análise do acidente, a ficha de investigação, mesmo quando não tenha vítima. Infelizmente, às vezes é uma falha muito grande que eu acabo observando. Às vezes ocorre o acidente e aí quando o acidente não deixa vítima, né, às vezes acaba ficando sem uma ficha de acidente, acaba ficando sem uma ficha de análise. Isso é muito perigoso, não pode, é contra a norma. Por quê? Se eu não faço essa investigação, se eu não faço essa análise do acidente que não deixa vítima, eu não consigo evitar outros acidentes, tá? Então, que bom, que ótimo que nesse caso nós estamos mostrando aqui, ó, o EPI fez a função, né, e reduziu o dano, né, eliminou a consequência, porém, o acidente ocorreu, então eu tenho que fazer o registro e fazer as medidas de controle, né, fazer as medidas de ação para evitar possíveis acidentes dessa forma, certo? Na segunda opção, eu tenho um outro exemplo aqui, ó, produto químico. Tem aqui um trabalhador fazendo aqui uma preparação de calda. O produto químico, galera, o agrotóxico, eu faço até um alerta a mais. Esse é uma área onde eu atuo bastante, que é da NR 31.7, né, no setor do agronegócio. Pessoal, no setor da agricultura eu preocupo bastante com a exposição a esse risco, o agrotóxico. Por quê? Porque infelizmente, às vezes também o agrotóxico, né, o outro nome que os pessoal tem várias nomenclaturas, pode se chamar de pesticida, agroquímico ou produto fitossanitário, né? Mas vou falar o nome mais conhecido. Então, o agrotóxico, o que acontece? Quando o agrotóxico derrama, né, seja lá do equipamento que o trabalhador está utilizando, que é uma maquininha postal, que é um trator, né, ou qualquer outro equipamento que ele utiliza para poder pulverizar, ali já é um acidente, tá, galera? Ali já é um acidente. Carlos, mas não teve dano. Não, teve dano no meio ambiente. Então foi um acidente ambiental. Então, ou seja, se teve um derrame, se teve, né, um derrame, já ocorreu um acidente, mesmo que não interferiu no operador, tá? Que não interferiu no trabalhador. E um detalhe muito interessante, porque às vezes, eu vou citar um exemplo aqui, de um trabalhador, pode trabalhar, por exemplo, de segunda a sexta, né? Segunda, terça, quarta e quinta, ele trabalhou, e aí é muito comum isso às vezes acontecer na bombinha postal, né? Dá uma pressão ali no agrotóxico, na bomba, no agrotóxico que está na parte interna, com essa pressão acabar vazando no bico ou na tampa. E aí, como é obrigatório, né? Tem aquela relação de EPI lá para poder aplicação de agrotóxico, pode ser o quê? Que o avental evita esse contato do agrotóxico no corpo do trabalhador, certo? O EPI está ali, está fazendo a função dele corretamente, mas porém está tendo acidente. Agora vou pôr um exemplo que esse agrotóxico, né, ele vaza da máquina, né, vaza da bombinha postal, e aí o avental esteja rasgado por algum acidente, né, ou não esteja em uso. Aí vai caracterizar o acidente de trabalho com as consequências e o dano que o produto vai deixar. Então, eu sempre gosto de dizer, gente, é o seguinte, o acidente, o EPI ele não evita o acidente, certo? E nós temos que fazer de tudo para não ocorrer o acidente. Então, sempre que ocorrer o acidente, eu tenho que fazer a ficha de análise e investigação do acidente. Para quê? Para mim tomar medidas para evitar outros acidentes, né? E para poder buscar a principal causa, a origem do acidente. Correto?
Dando sequência, então o EPI não evita o acidente, ele evita, né, aí ele controla o risco ocupacional, ele evita o dano, ele diminui as consequências, é isso que o EPI pode fazer, mas dependendo o tipo de perigo, dependendo do tipo de risco, como eu comentei com vocês, o EPI não vai ter uma função eficiente, como eu comentei lá na questão do cardan, né, do trator, né, e se o trabalhador, mesmo utilizando qualquer tipo de EPI, infelizmente, não vai conseguir evitá-lo. O acidente vai ocorrer e as consequências e o dano não vai ser, o EPI não vai conseguir diminuir ou não vai conseguir neutralizar esse risco, certo? Dando sequência, uma fase super importante, se tivéssemos que destacar alguma etapa, é identificar o risco, né? O mais importante no trabalho de segurança porque se eu não reconheço, né, se eu não reconheço que ali tem um risco, acaba que eu não avaliando, né? Se não avalio, não controlo. Então é importantíssimo identificar. A primeira coisa importante é identificar o perigo. Então, gente, o mapa, o inventário de risco, onde a NR1 lá no PGR recomenda, né, que tem que ter, que é o principal item do PGR, né, é o inventário, que é o que? Identificar o perigo, né? Identificar o perigo para poder fazer esse controle do risco, para poder avaliar, para poder controlar. Após eu identificar, eu vou conseguir o que? Eu vou fazer a avaliação. Agora, pessoal, cada perigo às vezes tem um método de avaliação diferente. Por exemplo, vou fazer a avaliação do ruído, né? O ruído é um perigo, está lá dentro do risco físico, do grupo do risco físico. Eu vou precisar do que? Vou precisar de um aparelho, né? Um dosímetro, para poder fazer essa avaliação, para ver a quantidade, né? Em que nível que ele está. Esse nós chamamos de uma avaliação quantitativa, nós chamamos, né? Para Carlos, tem um produto químico, tá? Um ácido ou um gás. Pessoal, o gás, ele não tem nem cor e nem cheiro, né? Então, ou seja, para me identificar um gás, eu tenho que utilizar um equipamento correto, né? Uma bomba para poder fazer essa captação através desse equipamento, para mim saber a quantidade que tem de gases ali, né? Para mim o que? Fazer a minha medida de controle em cima dessa avaliação. Então tem alguns perigos que é mais complexo para mim avaliar, né? Às vezes eu tenho que utilizar algum aparelho, eu tenho que utilizar algum mecanismo mais específico para poder conseguir avaliar o potencial daquele perigo, tá? E o produto químico tem esse detalhe. Então, por exemplo, do espaço confinado, onde eu tenho até um vídeo aqui no canal que eu falo bastante sobre espaço confinado. O espaço confinado é um caso assim. O espaço confinado, só eu olhando o espaço confinado eu não consigo saber se lá dentro tem gás. Para mim saber se lá tem gases, né, eu tenho que fazer uma medição, eu tenho que utilizar um aparelho para isso, né? Tem várias marcas no mercado, tem vários modelos também, né? Então eu tenho que utilizar um aparelho, né, para poder saber a quantidade de gás que tem dentro daquele espaço. Ou seja, não adianta se eu não fazer essa avaliação, como é que eu vou identificar como é que eu vou fazer o controle desse risco, certo? Porque o EPI, ele tem que ser uma coisa muito importante do EPI, é a seleção do EPI. A seleção do EPI é fundamental, é muito importante. Que, por exemplo, no espaço confinado, né? Vamos pôr o exemplo, você fez lá a permissão de trabalho, que já é obrigatório, por isso mesmo, a permissão de trabalho antecede para que seja feita essa avaliação. Aí, então, vamos dizer que vamos lá, fizemos emitimos uma permissão de trabalho, né? Fizemos a avaliação desse espaço confinado, detectamos um gás perigoso, ou seja, uma deficiência de oxigênio. Aí entra a questão da seleção do EPI. Qual é o EPI correto, né? Tem vários respiradores, né? Então, lá adiante nós vamos falar bastante de proteção respiratória, e essa seleção ela é fundamental, porque uma coisa preocupante que infelizmente a gente acaba vendo nesses acidentes, nessas tragédias, é o EPI utilizado de forma, uma seleção de EPI
de forma incorreta. A seleção tem que ser precisa. Você tem que utilizar aquilo que vai ter finalidade, tá? Essa é uma preocupação que a gente tem. Então, identifiquei? Sim. Agora vou avaliar, como eu disse. Os perigos são diversos. Cada um tem um método para você avaliar. Aí, avaliei. Agora, a terceira etapa, vou controlar, né? Vou controlar. Por quê? Porque eu identifiquei ele. Então, ou seja, a etapa mais importante é eu identificar, a identificação. Correto? Dando sequência, vamos falar aqui agora, por exemplo, podemos implementar 3 maneiras de fazer prevenção do trabalho, por exemplo. Então, quando nós falamos em prevenção, pessoal, a gente praticamente tem 3 maneiras simples, né, de implantar uma medida de prevenção. Então, a letra A aqui diz que a primeira coisa é eliminar a fonte, o perigo, acabar com o risco. Essa é a primeira coisa, né? Então, nesse exemplo, eu coloquei aqui até uma motosserra. Então, essa motosserra, por exemplo, achei interessante, porque a motosserra tem um ruído muito desagradável, né, gente? Um ruído alto costuma atingir aproximadamente aí de 88 até 95 decibéis, dependendo do modelo, certo? Dependendo a forma que está trabalhando, o ambiente. E o ruído é um perigo, né? É um perigo que pode gerar dano, né, à saúde do trabalhador. Aí é o exemplo da motosserra elétrica, uma motosserra silenciosa. O que a motosserra elétrica fez? Ela praticamente eliminou o risco, né? Acabou com o perigo. Se eu acabar com o perigo, acabei com o risco, né? Na letra B, eu tenho um outro exemplo aqui, isolar ou manter o trabalhador longe da fonte de perigo. Então, eu coloquei uma máquina, né? Então, olha essa foto do meio. Tem uma máquina, ou seja, e aí fiz um isolamento em volta dela. Ou seja, quando eu isolo, né? Quando eu isolo essa máquina, né, tiro ali do espaço dos trabalhadores, onde o trabalhador consegue acessar, eu praticamente elimino também o risco, né? Eu tenho o quê? Eu tenho um risco controlado, né? É o caso do leão lá na jaula, é o mesmo caso dessa máquina aí. Ou seja, a medida de controle super eficiente, tá? Já na letra C, que é a medida de individual de EPI, aí, ou seja, se eu não eliminei, se eu não fiz a troca do motosserra, no exemplo, no caso, né, para utilizar um elétrico, por exemplo, silenciosa, aí eu tenho que ir para o EPI. Eu tenho que ir para o EPI para poder utilizar o produtor auditivo. Ou seja, o EPI, eu vou ter o quê? Um gasto, né, gente? Eu vou ter que comprar, eu vou ter que treinar o funcionário vai ter que utilizar, da forma correta, certo? O EPI tem algumas limitações, como por exemplo, toda a gestão que envolve o período de troca, né? Toda a gestão que envolve a higienização, tá? Então, ou seja, essa hierarquia é sempre legal eu adotar ela, ver se eu consigo eliminar o perigo. Porque se eu conseguir eliminar o perigo, eu vou conseguir o quê? Eu vou conseguir fazer com que o ambiente de trabalho, que o trabalhador trabalhe num ambiente, né, mais agradável, num ambiente mais livre de acidente. Certo, pessoal? Então, dando sequência, por que, pessoal? Os perigos, eles ficam ali no setor de trabalho, né? O ambiente de trabalho do trabalhador é desse jeito, né? Então tem um calor, tem um frio, tem um choque elétrico, tem os ácidos, os produtos químicos. Eu coloquei só um exemplo aqui, tá, pessoal? Então, ou seja, o trabalhador está ali exposto a esses perigos. Então, esses perigos, eu tenho que buscar mecanismo de identificar eles e seguir aquela hierarquia que nós falamos agora um pouco antes. Ou seja, seguir aquela hierarquia, se eu consigo eliminar, se eu consigo implantar uma medida de proteção coletiva, se eu consigo fazer uma medida de proteção administrativa, daí eu tenho que buscar, eu tenho que implantar essas medidas anteriores para depois eu ir para o EPI. Ou analisar, pode ser que o EPI nem resolva, como eu comentei com vocês, tem casos que o EPI não resolve, né?
dependendo, por exemplo, a questão da parte elétrica, né? A parte elétrica, dependendo da tensão, eu tenho um EPI ali que ajuda, uma luva, por exemplo, um uniforme, um capacete, o calçado, mas isso é baixa tensão, tá, galera? A alta tensão, o EPI já não vai resolver. Então, por isso que eu tenho que seguir essas medidas, né? Essa hierarquia de forma correta. Então, o trabalhador, né? Então, cada setor que a pessoa trabalha, né? Você vai fazer uma análise e identificar esses perigos, né? O frio, o que eu vou ter que fazer, né? Eu consigo eliminar? Não consigo, Carlos. Eu preciso que o trabalhador entre dentro dessa cama fria. Não tem como eu automatizar agora no momento. Tá bom, então não consegue? Vamos ver se existe algum método para a gente controlar o risco? Então aí nós vamos pensar numa medida de proteção coletiva, administrativa, que é o treinamento, por exemplo, administrativo no caso do frio, é o controle do tempo que o trabalhador vai ficar dentro dessa cama fria, aquele revezamento que ele faz, tá? Isso é uma medida administrativa organizacional também, tá? Dando sequência, então, o EPC, qual que é a função do EPC? A função do EPC, galera, é o que? A função do EPC ele reduz ou mantém o risco sob controle. Então, implantado no ambiente ou posto de trabalho, nós chamamos de proteção passiva, ou seja, cumpre sua função protetiva independente das ações ou interação do trabalhador. É uma medida de engenharia que deve ser devidamente projetado, dimensionado e instalado e mantido dentro dos padrões. O EPC, ele tem uma função muito importante, porque o EPC, pessoal, dentro do setor, no ambiente de trabalho, ele é aquele anjo da guarda, né? Por exemplo, estou citando um exemplo aqui, ó os exemplos. Um enclausuramento de zona de perigo da máquina, né? Um EPC, o guarda-corpo, né? Então você está ali transitando numa passarela, né? Se caso você desequilibrar, o guarda-corpo está ali para quê? Para evitar que você caia. Então está ali à disposição, nós chamamos de proteção passiva. O rodapé também, né? O sistema de exaustão, muito importante. Então, por exemplo, quem trabalha no segmento químico, né? Vai fazer, às vezes, trabalho num laboratório, vai fazer algum tipo de manipulação, né? Ou fracionamento de agrotóxicos ou ácido, ou seja, a função do exaustor é muito importante. Por quê? Porque ele praticamente vai sugar, né, uma boa parte daqueles contaminantes. Então, ou seja, e o exaustor, ele acaba tendo uma finalidade muito grande, tá, galera? E também eu tenho um exemplo também da cabine do trator, né, que eu vou estar falando lá na frente, né? Então, o operador estando operando a máquina e utilizando o cinto, a cabine vai proteger o que? Contra o tombamento. Então, é uma proteção passiva que está ali para proteger o operador, mesmo que o operador não precise acioná-la, tá? Então, eu tenho aqui exemplo de enclausuramento de fonte geradora do ruído também, tá? Essa é uma preocupação, porque o ruído é um perigo, né? E, ou seja, gera dano, como eu falei agora há pouco. E se eu busco o enclausuramento, eu posso eliminar esse ruído ou conseguir pelo menos diminuir uma quantidade aceitável. Uma ventilação exaustora também é um EPC. Uns sensores, que é as cortinas de luzes, tá? Que é muito importante essa cortina de luzes, por exemplo, nas injetoras. Eu vou até citar um caso que ocorreu uma vez comigo, né? Fui convidado para dar um treinamento numa empresa e sobre proteção auditiva. Eu vou contar essa experiência para vocês aqui. E essa empresa, né? Ela estava tendo uma dificuldade muito grande porque o ambiente era muito barulhento, né? E os trabalhadores, alguns resistiam a utilizar o EPI de forma correta, já estava tendo alguns problemas de saúde. E aí essa empresa pediu para dar esse treinamento de conscientização. E aí, então, quando cheguei na empresa, percebi que a empresa tinha um ruído muito elevado mesmo, chegava na faixa de uns 95%
95 a 98 decibéis, né? Já começou a me incomodar quando eu parei o carro na área de visita, quando eu cheguei na recepção. E aí eu pedi à empresa poder fazer uma visita, né, dentro da empresa, no local de produção, para entender o que causava o ruído. E aí entrei no barracão, tinha mais ou menos 40 pessoas trabalhando, né? A empresa, o segmento da empresa era uma empresa que fazia embalagem de batata inglesa, e dentro desse barracão tinha uma máquina de lavar batata muito barulhenta, né? A batata inglesa ela vem do campo, né, bastante suja, e para poder lavar tem que lavar dentro dessa máquina. E percebi que o único ruído que tinha naquele barracão era daquela máquina. Então, e era uma máquina mais ou menos que eu vi a possibilidade do quê? De fazer um isolamento. Então, dei a opção para a empresa, né? Recomendei para a empresa, falei, olha, o treinamento aqui é legal, vai ajudar, mas não vai resolver, né? Vai ser uma medida administrativa muito interessante para a conscientização deles, mas aqui o fundamental mesmo, se você conseguisse fazer aqui o quê? Um isolamento acústico dessa máquina. E aí a empresa acatou essa ideia e fez procurou uma engenheira, né? Uma engenheira que trabalha com proteção acústica, e fez uma parede em volta, né? Laterais, superior, ou seja, cercou a máquina totalmente, isolou ela com os materiais que hoje já tem no mercado disponível, e felizmente o ruído caiu para menos de 70 decibéis, voltou a ter um ambiente agradável. Então, pessoal, por que eu falo isso? É importante a gente buscar a eliminação desse perigo, né? O ruído, por exemplo, ele é totalmente desagradável, além de trazer malefícios para a saúde, né, trazer danos para a saúde. O ruído ele gera um desconforto muito grande, né, fazendo com que a pessoa fique totalmente estressada no ambiente de trabalho, né? Então, ou seja, essas medidas são importantes a gente sempre buscar quando identifica. Será que eu não posso eliminar o ruído? O exemplo, né? Se eu puder eliminar, esse é o melhor caminho. Então, essa foi uma experiência muito interessante que eu tive, né, nessa visita na empresa. Eu estou compartilhando com vocês aqui, que eu acho muito importante, que de repente é bom vocês olhar no ambiente de trabalho se o perigo não tem como ser eliminado, tá? Então, tem aqui alguns exemplos, ó. Eu tenho um sensor aqui, por exemplo, da injetora, né, que funciona como medida de proteção coletiva. Ou seja, a máquina, enquanto ela está, né, com a porta aberta, ela não aciona, não consigo ligar a máquina. Ou seja, a máquina só funciona com a porta fechada, é até uma cortina, ou pode ser uma cortina de luz também. E o trator, ó, olha a função importante do trator, da cabine, né? A cabine tem uma função fundamental, porque muitos acidentes ocorrem com o tombamento da máquina. Então, quando o trator não tem a proteção, quando não tem a cabine, esse tombamento sempre deixa danos severos no operador. Porque o operador acaba tentando pular, infelizmente, e aí acaba piorando mais a situação. E se ele não tem a cabine, o local ali do operador acaba ficando bastante exposto. Então a cabine veio para quê? Para evitar muitas consequências, muitos danos de acidente. Então é uma ótima proteção coletiva, tá? E só lembrando, pessoal, uma coisa muito importante: essa proteção coletiva é uma medida de engenharia, ou seja, uma medida. Por que eu quero dizer isso? Essa cabina suporta o peso do trator 1,5 vezes, ou seja, o trator pode tombar, que a cabina não amassa. Por quê? Não adianta também eu ir lá, né, chamar lá, por exemplo, um serralheiro, colocar lá um metalão qualquer, uma coberturinha qualquer no trator que não tem proteção, que não tem cabine, e achar que isso vai proteger. Na hora do tombamento, o peso do trator vai amassar todinho, né, aquele ferro, né, aquele metalão ali, e não vai resolver. Então tem que, para fazer uma medida dessa, tem que ser o que? É um projeto de engenharia, né? Um engenheiro vai calcular certinho o peso do trator, ele vai fazer esse serviço, dar uma RT, né, se responsabilizando por aquele projeto,
Para quê? Para ter a segurança. A coisa mais importante que tem é a segurança. A falsa segurança ela é muito perigosa, que é você ter algo, achar que aquilo é seguro e não é, tá? Então por isso que essa cabine tem que ser algo projetado, beleza? Tem uma opção que também é um sistema de umidificação, também é um EPC, né? De repente eu preciso controlar a temperatura de um determinado local, então o que eu faço? Posso colocar um sensor também, né? Então a temperatura chega naquele ponto exato, o sistema de umidificação começa a funcionar para poder refrigerar o local. Aí nós temos também outras medidas como, por exemplo, enclausuramento de zona de perigo de máquina, que é proteção de intertravamento de segurança. Então esses aqui são exemplos de proteção coletiva que eu estou mostrando para vocês aqui. Nós temos também, agora um detalhe interessante, que às vezes muitas pessoas acabam não sabendo. Tem alguns produtos que não são, tem alguns equipamentos de segurança, que não são equipamento de proteção coletiva. É o caso do extintor. O extintor, ele não é um equipamento de proteção coletiva, né? Ele é um equipamento de segurança contra incêndio. Por que o extintor não é? O extintor não é equipamento de proteção coletiva porque o extintor precisa de interação daquela pessoa que vai utilizar ele, né? Se houver um incêndio, né? E a pessoa não ir lá, né? O trabalhador não ir lá pegar o extintor e utilizar de forma correta, ou seja, vai ter o fogo e do mesmo jeito, o extintor não vai ter função, ou seja, ele é um equipamento que precisa, né, de uma interação ativa, né? Diferente da proteção passiva, que é o EPC. A sinalização de segurança também não é um equipamento de proteção coletiva. É importante? Sim. O corrimão da escada também não é um equipamento de proteção coletiva. Por que o corrimão da escada não é, né? Se a pessoa vier desequilibrar a escada, o corrimão vai segurar essa pessoa? Não, só vai ajudar se houver uma interação, se a pessoa que está descendo a escada utilizar o corrimão, tá? Procedimentos operacionais também não é. É ótimo? É ótimo, muito bom. Aliás, sempre aconselho, né, recomendo bastante às empresas por onde eu ando, principalmente as empresas do setor do agronegócio, montar procedimentos operacionais nas etapas que utiliza agrotóxico, nas etapas de preparação de calda, de pulverização, né, nas etapas de descontaminação de vestimenta, porque os procedimentos fazem com que todo mundo trabalhe no mesmo padrão, tá? Treinamentos também não é medida de proteção coletiva, tá? Treinamento está dentro do que? Da medida administrativa, nós vamos falar daqui a pouco. Instruções de trabalho também não é POP, né? Procedimento operacional padrão também não é. Hidrante também não. Então, chuveiro de emergência também não são chuveiro de lava-óleos, porque eu preciso de interação, preciso que a pessoa vá até o chuveiro e acione, então por isso ele não é caracterizado como medida de proteção coletiva. Ou seja, para ser medida de proteção coletiva, tem que proteger a pessoa, mesmo que o trabalhador não aciona, tá? Como esses exemplos aqui antes. Certo, pessoal? Vamos dar sequência aqui. Aqui agora, pessoal, falando agora do EPI. Lá na NR6 é dividido por grupo, né? Do grupo A até o grupo I. Então nós temos lá a proteção da cabeça, proteção olhos e face, proteção auditiva, proteção respiratória, que é o grupo D, grupo E, proteção do tronco, grupo F, membros superiores, grupo G, membros inferiores, grupo H, corpo inteiro, e o grupo I, a proteção contra queda. Nós temos, pessoal, muito interessante, então eu falei bastante aqui no começo para você até chegar agora na fase do EPI, né, dessas medidas que é importante implantar, né, a medida de proteção coletiva e administrativa. Por quê? Porque o EPI, agora eu vou mostrar para vocês que é bastante técnico trabalhar com EPI, tá, gente? Geralmente
dependendo da quantidade de EPI, dependendo os tipos de risco que o trabalhador está exposto, às vezes o treinamento de EPI ele pode ser bastante extenso, tá? Então por isso que eu sempre recomendo o seguinte: o treinamento de EPI depende do que? Depende dos EPIs que ele está utilizando, do programa de risco, certo? Da análise de risco que foi feita, e também depende da atividade que o trabalhador trabalha, tá? Isso aqui não é genérico, isso aqui é uma aula que vai auxiliar vocês, mas para você treinar corretamente seu trabalhador, tem que ser de acordo com a sua atividade, o seu local de trabalho, o seu PGR, beleza? Combinado? Então, pessoal, começando aqui, vou falar da proteção, né, da cabeça. Nós temos 3 opções de capacete, né? Eu tenho o capacete de projeção contra impacto, né, sobre o crânio, e nós temos o capacete contra choques elétricos e capacete de proteção do crânio contra agentes térmicos. Então, você vê que eu tenho 3 tipos de capacete. Então, na hora de eu solicitar a compra do capacete, na hora de eu recomendar o capacete, eu tenho que ficar atento a isso. Porque na seleção, qual que é o risco que esse trabalhador vai correr? É um choque elétrico? Então, tem que ser um capacete compatível com choque elétrico. E um detalhe mais importante também é o seguinte: para cada tipo de capacete, né, para cada risco, eu tenho uma classe, no caso do capacete, tá, pessoal? Eu tenho aqui, por exemplo, agora o capuz, né? Eu tenho o capuz para proteção do crânio contra agentes térmicos, ó. Eu tenho o capuz para proteção do crânio e pescoço contra agente químico. Então, por exemplo, nós chamamos de touca árabe, né, que é utilizado para poder a pessoa trabalhar com agrotóxico, né? Ela já, por exemplo, ela é um material onde ela é hidrorrepelente, ou seja, para que se derramar produto químico, né? Se vazar produto químico, se houver um acidente, como eu falei, toda vez que derrama um produto, toda vez que vaza um produto, houve um acidente, tá, gente? Para que aquele produto caia na touca e, ou seja, não passe para a pele do trabalhador. Então, é uma touca árabe diferente. Eu tenho um capuz de proteção contra crânio e pescoço, contra agente abrasivo. Quem é que usa bastante isso aí? O pessoal que trabalha com solda, o pessoal que trabalha com maçarico, né? Porque tem bastante, às vezes, a projeção de fagulha. E também tem capuz para proteção do crânio e pescoço contra a umidade, né? Pessoas que trabalham em operações com utilização de água. Então, infelizmente, ou como diz, felizmente nós temos esse EPI, no caso, para essas pessoas que trabalham, né, no ambiente com muita umidade, utilização de água, e o corpo não pode trabalhar molhado, né? Então o EPI vai trabalhar em cima dessa prevenção, certo? Considerando, volto a dizer mais uma vez, a hierarquia das medidas de controle. Proteção dos olhos, nós temos também proteção dos olhos, pessoal. Nós temos os óculos. Eu tenho aqui 4 opções. Então, nós temos o óculos para proteção dos olhos contra impacto, né, as partículas volantes. Tem o óculos para proteção contra luminosidade intensa, né? Tem o óculos para proteção contra a radiação ultravioleta e tem o óculos para proteção contra a radiação infravermelha. Então isso é importante eu entender por quê. Por exemplo, vou colocar aqui que, por exemplo, você vai trabalhar com um produto químico volátil. Isso é uma preocupação, porque o produto químico volátil, muitas das vezes não, ele tem um gás presente. Quando eu vou fazer a manipulação dele, por exemplo, preparar essa cal, trabalhar com esse ácido, se eu estiver utilizando um óculos de proteção apenas contra a luminosidade, por exemplo, o que vai ocorrer? Esse óculos ele não tem um fechamento, né, nas laterais, e aí esse gás vai, né, penetrar e contaminar o trabalhador. Então ele está utilizando o óculos, mas não está utilizando o óculos correto, tá? O óculos, pessoal, também eu vejo um outro problema também, é o seguinte: nós temos o óculos incolor, tá? Que é o óculos claro, nós temos o óculos escuro contra a luminosidade, né?
Ou seja, é interessante eu fazer essa seleção correta, porque quem trabalha num ambiente fechado, não há problema trabalhar com óculos incolor, é até ideal. Mas quem trabalha num sol desse aí de 36, 38, até 40 graus, dependendo do lugar do Brasil, né? O óculos, ele vai ter que ser um óculos com proteção contra UV, ou seja, vai ser um óculos escuro. Então, não adianta eu fornecer um óculos incolor, né? Obrigar o trabalhador a utilizar um óculos claro debaixo de um sol 38 graus, vai prejudicar as vistas dele. Então tem que buscar um óculos proteção contra o UV, tá? Por isso que a seleção ela é fundamental. É fundamental que o trabalhador participe com o SESM da empresa, né? Com o técnico de segurança, né? Com o profissional da segurança, nessa seleção do EPI. Senão o EPI acaba virando um desconforto. E automaticamente, quando o EPI vira um desconforto, o que o trabalhador faz, infelizmente? Retira, e aí retira, ele acaba ficando exposto ao risco. Nós temos também aqui na parte de baixo, né? Nós temos o protetor facial. Protetor facial, ó, eu tenho também aqui algumas opções, ó, protetor facial, proteção contra impacto de partículas volantes, protetor facial contra luminosidade, contra radiação infravermelha, contra violeta e também contra agentes térmicos. Também tem protetor facial, tá? Então, para cada tipo de risco diferente, eu vou ter que utilizar um protetor facial adequado. Porque tem um caso, por exemplo, nós utiliza bastante, que é a viseira, né? Para quem aplica o agrotóxico, né? A viseira está ali, proteção contra agentes químicos. Então, ou seja, às vezes tem o que eu ouço, Carlos, utilizando a viseira ainda precisa utilizar o óculos? Sim, né? O óculos é para proteção dos olhos e a viseira é para proteção da parte facial. Então, um não elimina a utilização do outro, tá? Eu tenho que utilizar os dois, tá, pessoal? Então, por isso que eu vejo como que é, nossa, mas é bem complexo, cara, utilizar tudo isso. Então, por isso que eu comentei. É bom a gente fazer uma análise corretamente, seguindo as hierarquias de controle, tá? Etapa por etapa, medida de eliminação, medida coletiva, até chegar em individual. Por quê? Porque se eu puder eliminar o EPI, esse é o importante, tá? Porque não adianta achar, então um sol de 38 graus, né, por exemplo, achar que é confortável, né, ficar com a máscara, apertando o rosto. Não, é essencial, é obrigatório, mas eu tenho que buscar medidas antes, né? Porque o conforto ele também tem que ser primordial para o trabalhador, beleza? Então é sempre estudado caso a caso, né? Antes de colocar o EPI, tá, galera? Seguindo, nós temos também aqui uma outro EPI muito importante, que é o protetor aditivo. Eu tenho ele aqui, por exemplo, de duas formas, né? Eu tenho o protetor de inserção e tenho o protetor tipo concha. Neles já vem na especificação, no laudo do EPI, a quantidade de decibéis que eles conseguem atenuar. Isso é importante porque você vai recomendar o protetor auditivo de acordo com o ruído que tem naquele ambiente. Então, de acordo com o ruído que tem naquele ambiente, é que você vai recomendar o protetor. Por exemplo, esse protetor de inserção, vou fazer uma observação aqui, porque tem alguns fabricantes que trabalham com ele com tamanhos diferentes, PMG. E isso é muito importante, porque às vezes você pode pegar um protetor de inserção para utilizar, cara, eu estou sentindo dor de ouvido, eu sinto que aperta demais. Por quê? Porque às vezes, pessoal, uma coisa muito importante, nós temos tamanho diferente, né, do rasgo da orelha. Então, ou seja, nós temos tamanho diferente. Não tem tamanho diferente do pé, não tem tamanho diferente, né, da mão, da orelha também. Então, ou seja, o rasgo da nossa orelha também tem tamanho diferente. Então é importante eu observar isso, porque se eu estiver utilizando um inadequado, vai me trazer o desconforto. Então é bom vocês buscar um fabricante que consiga fornecer
tamanhos PMG, tá? No caso, como é que eu faço para poder saber se qual que é o meu protetor, se é o P, se é o MG? Gente, eu sempre recomendo, sempre no dia do exame de audiometria, pegue o seu protetor e leve, né, e converse com a sua fonoaudióloga. Tem um dispositivo, tem uma espécie de um calibrador que nós chamamos otômetro, que é utilizado para isso, para poder medir o tamanho do asa da sua orelha, né? Se é um P, se é um M ou se é um G. Ou seja, se ela fazendo essa verificação, ela vai olhar seu protetor de inserção, se você está utilizando o correto, tá? Se você não estiver usando o correto, ele pode trazer desconforto, beleza? Dica também importante, a higienização. Como ele é um protetor de inserção, o correto é você manter ele sempre limpo, né? Utilizou, né? Parou para o intervalo de almoço, é recomendável, né? Lave o protetor, deixa ele secando. Quando você voltar, você pega ele limpinho. Terminou o turno do mesmo jeito, vá lá, lava o protetor, deixa ele secando, né? Para poder você utilizar no dia limpinho. Também não ficar trocando de um ouvido para o outro, né? A gente recomenda que use um cor diferente no ouvido direito ou esquerdo, ou dê um nozinho. Faça alguma coisa para você não ficar misturando, né? E também, galera, tem que ter o treinamento para poder utilizar, para poder a forma de colocar o protetor na orelha. Isso é muito importante. Se não coloca um protetor de forma incorreta, ele acaba não neutralizando, acaba não fazendo a função dele, né? Contra esse risco, contra o ruído, que é muito prejudicial à saúde. O tipo concha, só um detalhe interessante, esse protetor tipo concha, pessoal, ele tem 3 partes, tá? Você está vendo aí que tem um arco, tem a concha e tem uma borracha, né? Uma espuma que entra em contato, né? Que é onde que entra em contato com a pele e com o corpo do trabalhador. Qual que é a dica que eu dou para vocês no seguinte, importante? Muito cuidado com o tempo de uso dessa espuma, porque essa espuma, pessoal, quem trabalha no sol, né, que soa bastante, às vezes costuma dessa espuma ter uma durabilidade menor. Então, assim, eu já vi casos de a cada 2 meses ter que trocar, a cada 3 meses ter que trocar, mas eu tenho que ter um tempo correto para poder fazer essa troca, tá? Porque eu não posso, infelizmente, o que a gente acaba infelizmente vendo? O pessoal pega um protetor desse, fica 3, 4, 5 anos sem trocar a espuma, né? E isso não é correto. Essa espuma perde a validade, ela endurece e aí acaba não tendo mais contato, tá? Acaba não fazendo mais a função dela de neutralização, de eliminar, né? De controlar o risco, o ruído, certo? Então eu tenho que ter esse tempo, e eu posso colocar esse tempo no PGR, sim, o tempo de troca do protetor auditivo. E só lembrando também que nós temos até um programa que fala sobre isso, que é o PCA, né, que é o Programa de Conservação Auditiva. Então, automaticamente, se eu tenho o risco, né, se eu tenho o risco no ambiente, né, o ruído acima de 85 decibéis, o importante e obrigatório é eu ter esse PCA, né, para poder fazer todo esse controle, né, toda essa gestão sobre esse EPI, que é tão, como se diz, posso dizer assim, com bastantes pontos de atenção que você tem que ter nesse gerenciamento com o protetor auditivo, tá? Respirador. Agora eu cheguei num EPI também bastante complexo, com muitas informações. É claro que eu estou passando só uma superficial, mas o respirador, pessoal, é um dos EPIs bastante técnico. Primeiro, coisa importantíssima, se você utiliza respirador, né, se você tem ali a necessidade de utilizar o respirador, já tem que ter o PPR, tá? Tem que ter o PPR, essa é uma obrigação que está lá na NR6, citando o programa de gerenciamento, que é o PPR. Tá? O PPR vai dar várias diretrizes para vocês, como o método de seleção do respirador, qual respirador correto tem que utilizar, se é um respirador de pressão negativa, se é um de pressão positiva, se é um PFF1, se é um PFF2. O PFF2, por exemplo,
Eu tenho ele de duas formas, né? Que eu tenho a peça descartável e tem ele também reutilizável com filtro, tá? Ponto importante, quando ele é descartável. Quando ele é descartável, pessoal, um ponto muito importante, ele é apenas para partícula, né? Para partícula, eu não, fumos e partículas, névoas, ou seja, eu jamais posso utilizar para gases, né? Quando é gases e vapores, que é o caso, por exemplo, da pulverização, eu já vou usar um PFF2, porém com filtro de carvão ativado. Quando eu falo desse filtro de carvão ativado, já tem que vir com a preocupação seguinte também. Ele tem um prazo de validade, tá? Ele tem um prazo de validade onde eu tenho que estar fazendo a troca dele a cada 6 meses depois que eu tirei da embalagem. O Carlos, mas é só com 6 meses que eu tenho que trocar ele? Não, gente. O respirador, o filtro, desculpa, o filtro ele satura também. Então, se eu estiver trabalhando num ambiente com uma concentração muito grande de partículas de gases, né, de vapores, o que ocorre? Ele acaba saturando, né, como qualquer outra coisa, né, ele acaba saturando. Então pode ser que eu tenha que trocar ele com um período mais curto, tá, com 2 meses, com 3 meses, tá, ou até mesmo com 1 mês. Então é por isso que é importante, lá como eu comentei antes, a identificação do perigo, né. Eu fui lá, identifiquei o agente químico, o gás e vapores, identifiquei. Fui lá, fiz a avaliação para ver a quantidade de agente que tem ali, fiz, tá, que é a avaliação quantitativa. Daí eu vou selecionar o respirador correto, tá? Através do FPA, que é o fator de proteção atribuído, tá? Então, tudo isso tem critério. Isso é uma coisa que nos preocupa, por quê? Porque às vezes, principalmente o pessoal que trabalha como autônomo, acaba indo lá numa loja de EPI, ou acaba indo lá numa loja de material de construção, ou compra pela internet mesmo, acaba comprando um EPI errado, né? Por exemplo, vai trabalhar com pintura e solvente, né? Ó, vamos imaginar, a pintura, eu tenho um solvente que é praticamente, né? Ele libera um odor fortíssimo, o tin, né? Ali libera, ele é volátil, né? Libera gases e vapores. Então a pessoa às vezes erradamente vai lá e compra um PFF2 descartável, esse de tecido. Não vai resolver, tá, gente? Não vai resolver, vai estar utilizando um EPI de forma incorreta, não vai agregar na sua segurança, tá? Por isso que antes de comprar um EPI, o ideal é que você faça a seleção de forma correta através de um profissional de segurança, né? Um profissional de segurança vai te recomendar o correto em cima daquilo que eu estou comentando com vocês, que é da identificação, que é da avaliação, para ser adquirido o EPI de forma correta. Aí você vai utilizar e vai ter uma funcionalidade, tá? Então o PFF2, eu tenho esses dois motivos, esses dois tipos de PFF2, e também o PFF1, eu também tenho o que? Uma preocupação com ele. O PFF1 é apenas poeiras e névoas, ou seja, eu não posso querer estender o PFF1 para fazer a função do PFF2, não posso fazer isso. Então proteção respiratória é muito importante e é uma matéria assim dentro do nosso segmento da segurança do trabalho, né? Algo de bastante preocupação, mas se você tiver mais dúvida ou interesse, pode colocar a sugestão aqui, que a gente pode estar orientando vocês também, tirando alguma dúvida, beleza? Como eu comentei com vocês, é sempre bom ter o PPR quando se trata de proteção respiratória. Para quê? Para dar as diretrizes corretas, tá? Tem casos que a proteção o respirador com proteção, com funcionamento de proteção negativa, né, não vai funcionar. Aí tem que ser o que? Uma pressão positiva, né? Nós temos a pressão negativa, que é o respirador que eu uso a própria máquina, né, que é o pulmão, sou eu, né, para poder inalar, certo? Nós chamamos isso de pressão negativa, que esses estão na foto aí. E tem casos que tem que ser uma pressão positiva, ou seja, um ar mandado, né, para mim poder fazer essa respiração, ou seja, o ar daquele ambiente que eu estou já não está mais dentro dos padrões para mim poder inalar ele, né?
Então, ou seja, vem um ar de fora para poder utilizar. Isso nós chamamos de pressão positiva, tá? Então, é bem interessante, toda vez que eu vou trabalhar com um respirador, né, essa preocupação aqui com a proteção respiratória e a implantação do PGR, do PPR, desculpa. Então, aqui na própria foto do PPR, eu já tenho aqui 4 modelos de respirador. Então, também que eu tenho aqui um modelo mecanizado, né, que nós chama. Nós temos aqui um modelo com pressão positiva e nós temos um modelo com pressão negativa. Ó, pressão negativa que eu mesmo inalo, né, sugo o ar, né, e aí esse ar passa pelos filtros, ou passa, e eu tenho a pressão positiva que é essa adução de ar, né, entrando no respirador para eu poder respirar. Então eu tenho que o quê? Ter uma utilização correta, né, para eu poder estar utilizando o respirador correto, senão eu posso estar exposto ao agente químico e causar assim acidentes ou doença do trabalho, beleza? Então a seleção do EPI deve ser realizada pela organização com a participação do Serviço Especializado de Engenharia e Medicina do Trabalho, quando houver, ou após ouvidos empregados, usuários, comissão interna de prevenção de acidente. Então aí a norma diz que a empresa deve ouvir, né, deve buscar o Serviço de Engenharia e Segurança do Trabalho, né, que é o SESB, o Serviço Especializado, deve buscar também a participação do trabalhador, certo? É muito importante, como eu falei, antes de recomendar um EPI, eu tenho que conversar com os trabalhadores. E, por último, eu tenho também muito importante, quando houver, pessoal, é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes da CIPA, né? Também ouvir eles, pegar a opinião, fazer o levantamento com eles. Para quê? Para que a gente busque um EPI mais funcional e que faça a sua função corretamente, tá? É muito comum ocorrer essa fadiga olfativa, igual está na foto abaixo aí, ó. Quando a pessoa está exposta, normalmente a um agente químico, ele acaba acostumando com o cheiro, né? E aí há essa fadiga olfativa. E aí com o tempo, né, essa fadiga, ela faz com que a pessoa já não sinta mais o cheiro, né? Não sinta o odor daquele produto. E aí isso é preocupante, porque o trabalhador acaba acostumando com o perigo, acaba não dando atenção, né? E aí pode desencadear uma possível contaminação. Beleza? Temos aqui também os aventais, né, que é a proteção do tronco, tem investimento, a proteção do tronco contra agente térmico, nós temos contra agente mecânico, mas nós temos aqui, vou dar uma ênfase aqui na letra C, que é o avental para agente químico. Nós utilizamos bastante na pulverização manual, tá, gente? Só lembrando que nós temos que ter também 2 avental, né, quando eu vou trabalhar com manual, que é um na frente e outro nas costas, como eu comentei com vocês, para se caso vazar algum produto, né, o agrotóxico da bombinha costal, eu tá com um avental para poder, né, evitar esse dano, certo? Então o avental a gente tem ele também para diversos tipos de segmentos diferentes, tem ele para agente térmico, agente químico. Eu tenho aqui embaixo também essa roupa aqui, ó, que é um blusão para quem trabalha com motosserra, no caso já é para agentes perfurantes, né, e cortantes, né? Ele é um material específico, ou seja, para que se houver o acidente, né, da corrente e no corpo do operador, né, de motosserra, essa blusa conseguir diminuir os danos ou até eliminar, tá, gente? Mas como eu falei, se às vezes é muito importante o que? Se houver o acidente, mas ele não deixar danos, eu tenho que mesmo assim fazer a análise de risco precisamente para poder evitar possíveis acidentes. A calça, do mesmo jeito, tem a calça aqui para materiais contra abrasivos, perfurante, agentes químicos, no caso, como vai trabalhar com ácido sulfúrico, por exemplo, aí tem que ser um material totalmente impermeável, que resista o ácido, né? Então tem a calça para agente térmico também, o trabalhador trabalha exposto a um calor, né? O calor, ele vai ter lá um macacão específico, né, contra agente térmico.
A luva, pessoal, luva é um EPI bastante utilizado, porque a luva tem várias opções, tá, gente? Luva tem que estudar bastante com o trabalhador, o ambiente, a atividade que vai realizar. Por quê? Porque é muito comum, infelizmente, uma luva utilizada de forma incorreta, porque o trabalhador precisa usar uma EPI que ele ofereça segurança, mas mesmo assim ele consiga também ter mobilidade nas mãos, senão pode gerar um acidente, dependendo da atividade que tem aqui, que manusear bastante algum frasco, alguma ferramenta, e pode gerar um acidente. Então a luva tem que olhar certinho os modelos que tem, né? Olhar a função, para que ela serve, para depois eu recomendar, tá? Vou dar um exemplo aqui, ó, a luva proteção contra abrasivos, escoriantes, né? Ou seja, material térmico, né? Alta temperatura. Quando se trata de material de alta temperatura, às vezes tem que ser uma luva, às vezes ela é uma luva mais grossa, né? Por ser uma luva mais grossa, dificulta às vezes, em alguns casos, o tato de tocar alguma ferramenta, de segurar algum frasco. Então eu tenho que estar buscando uma correta por esse motivo. Aí eu tenho a luva aqui, ó, proteção contra choques elétricos, como eu comentei, mas é contra o choque elétrico, mas é de baixa tensão. Por quê? Uma alta tensão, uma média tensão, pode o quê? O trabalhador o EPI não ter função nenhuma. Por quê, gente? Porque aí vai ter toda uma preocupação, né? Com a alta tensão é totalmente diferente da baixa tensão, tá? Aí nós temos a luva proteção contra agente térmico, agentes biológicos, agentes químicos, eu coloquei aqui em vermelho, dou uma ênfase também muito importante, porque tem que ser uma luva totalmente impermeável, lavável, né? Então, às vezes tem uma luva que na palma ela é lavável, impermeável, mas às vezes aqui na parte superior não é lavável, então ela é tecido, então não pode para agrotóxico. O agrotóxico tem que ser uma luva totalmente impermeável, tá? E a higienização da luva também é uma coisa preocupante. O correto é sempre, quando você terminar a atividade, no caso com agrotóxico, por exemplo, e o biológico, é você vir e lavar as luvas ainda na mão, tá? Lave as luvas. Por quê, gente? Infelizmente acaba tendo contaminação na hora de tirar a luva. O pessoal chega, né, tira a luva, desaveste, e aí acaba tendo contato com agente químico ou biológico, tá? Então esse cuidado tem que ter. E também é muito importante com a higienização, porque se você trabalha sem luva, né, pode ter um contato com a parte do corpo e aí infelizmente vinha contaminação. Calçado, existem vários calçados também, agentes elétrico, choque elétrico, agente térmico, agente abrasivo, cortante, perfurante. O calçado tem que ser também de acordo com o risco que tem naquele ambiente. Então você pode ter desde uma bota de borracha até um calçado desse que vocês estão vendo na foto aí, antiderrapante, um calçado também com preocupação na parte térmica. O calçado, a seleção do calçado ela é específica, igual, por exemplo, trabalho na parte elétrica, já não pode utilizar um bico de aço, por exemplo, né? O bico de aço vai ser só para outras atividades. Então a seleção é fundamental. Nós temos aqui também as perneiras, também é um EPI, tá, galera? O pessoal utiliza também no dia a dia. A perneira, um detalhe interessante, uma ênfase que eu vou dar aqui, que a gente utiliza ela é para materiais abrasivos e escoriante, cortante, mas é muito comum você chegar no campo e ver o pessoal utilizando ela para proteção contra animais peçonhentos, tá? Só que o CA dela, na verdade, é para essa finalidade que vocês estão vendo aqui: abrasivo, escoriantes, cortantes. Não é por risco biológico, mas ela funciona lá no caso como um dispositivo de segurança, beleza? Nós temos o macacão também, um macacão para agente térmico, tem para agente químico. No caso do agente químico, eu dou uma ênfase também na aplicação de agrotóxicos, que nós temos o quê? Um conjunto de hidrorrepelente, que é um conjunto de algodão, né? É um conjunto de algodão, um tecido em algodão, porém é aplicado um hidrorrepelente para quê? Para que aquele produto químico de agrotóxicos não passar para a pele da pessoa. Porém eu tenho um limite ali de
lavagem, né? Para poder, senão é hidrorrepelente e não ir perder na força cada vez mais, tá? Detalhe interessante, todo cuidado na hora de retirar a roupa também, porque às vezes pode ter uma contaminação na hora de retirar a roupa. Eu vou colocar um vídeo aqui futuramente nesse canal sobre a aplicação de agrotóxicos, sobre os cuidados com os EPIs, com essa parte do agrotóxico. A gente quer, é muito importante e infelizmente às vezes a pessoa acaba tirando a roupa de forma incorreta e aí há contaminação na hora da retirada do EPI. Então tá aqui o macacão aqui, né? Tá aqui a roupa para o agrotóxico. Então vocês estão vendo aqui, ele tem as classes. Normalmente o indicado é o classe 2, tá, gente? O indicado para trabalhar com agrotóxico é o classe 2, né? Então nota uma coisa importante aqui, ó. A bota, a calça sempre tem que ficar por cima da bota, porque se a calça ficar dentro da bota e vazar o agrotóxico, né, ou aquele líquido vai descer dentro da bota e aí vai ter, né, um acidente. Então tem todos esses cuidados, também o boné árabe, né, ele também tem que ficar por cima da blusa, tá? Aí tem um detalhe interessante que eu chamo a atenção, no uso da luva, e além da blusa. Quando você estiver pulverizando manualmente abaixo da cintura, a manga da blusa tem que estar por cima da luva, igual está aí. Quando você estiver pulverizando acima da cintura, como por exemplo um parreiral que você está utilizando em uma posição em altura, aí, ou seja, eu tenho que mudar o sentido. Aí eu tenho que jogar a luva por cima da blusa. Por quê? Por causa do líquido, quando ele bater, ele escorrer, tá? Eu vou estar falando bastante no próximo vídeo que eu vou gravar sobre a aplicação de agrotóxicos. E por último aqui, os equipamentos de proteção contra queda. Pessoal, esses equipamentos aqui, esses EPIs, proteção contra queda, que está no SPQI, que é o Sistema de Proteção contra Queda Individual. Esses aqui tem que ter um treinamento de NR35, tá? Trabalho em altura com carga horária de 8 horas. Eu tenho um vídeo aqui no canal que fala bastante sobre isso, tá? A pessoa tem que ter um treinamento específico de acordo com a sua atividade, tá? São equipamentos, são EPIs bastante técnico assim na forma de utilizar. Tem vários modelos de cinto, talabarte, os cuidados, fator de queda e tudo mais. Então eu recomendo que você assista no nosso canal. Você vai ter um vídeo, né, onde eu dou uma explicação bastante importante sobre o trabalho à altura. Aliás, é uma das preocupações que nós temos muito grande no mercado, porque infelizmente ocorre muito acidente com queda de altura. Então, pessoal, o EPI, por que o EPI deve ser a última opção? Por causa disso, na limitação, treinamento, limpeza, guarda, conservação, condições de teste, fator de comportamento. Então, o EPI tem que ser a última opção. Ele tem que ser a última opção depois que eu falei daquelas medidas anteriores, né? Então, dependendo do EPI, eu tenho que ter um treinamento bastante amplo na utilização. Vou citar um exemplo de um respirador, né? Às vezes um respirador onde eu tenho que utilizar um cilindro, né? Então é bastante específico. Então cada EPI eu tenho que ter um treinamento específico para estar utilizando. Por isso que o EPI tem que ser a última opção lá na hierarquia das medidas de controle. Então o EPC controla o risco, o EPI controla a exposição, ou seja, sempre quando tem um EPI, porque infelizmente o risco está ali presente, aí eu tenho que controlar a exposição, tá? Então nesse exemplo aqui, por exemplo, eu tenho aqui um caso onde nesse exemplo que implantar um EPC ou um EPI. Nesse caso o EPI não funciona, eu tenho aqui uma máquina, né, uma serra bastante perigosa, né, gente? Esse disco de corte ele é muito perigoso. Nesse exemplo, o EPI, a luva não será adequada, ou seja, se eu estiver cortando a madeira e a luva chegar nesse disco, esse disco vai detonar a luva totalmente. Então aí eu já tenho que pensar o quê? Aí só vai funcionar uma medida de proteção coletiva, o EPI não vai ter funcionalidade. Por isso que eu falo, tem que analisar. Toda vez que identificou o perigo, na hora de fazer o tratamento do risco, eu tenho que buscar o quê? Eu tenho que buscar
uma ajuda, uma assessoria, um mecanismo para mim selecionar o EPI de forma correta, cuidar com a utilização do EPI de forma incorreta. Aqui, pessoal, falando do EPI, o EPI também, nós temos o que? O CA normalmente tem um prazo de validade. Então, todo EPI, você pode ir lá olhar que tem lá nele, né, um CA. E esse CA, ele tem um prazo de validade, né, que o Inmetro passou para aquele fabricante. Então, às vezes, normalmente dura aí 5 anos, e aí com 5 anos renova, mas é sempre interessante o que é essa observação. O EPI, sempre quando eu for comprar ele tem que estar dentro da validade, tá? Aqui é um caso diferente, ó, prazo de validade do EPI novo. Gente, nós temos uma situação seguinte, o EPI ele vem embalado e aí ele vem um prazo de validade, como está mostrando aqui na etiqueta, aqui na foto número 1 aqui, ó. Ou seja, ele vem uma data de fabricação, vem uma data de validade. Isso é quando está dentro da embalagem. Tirei da embalagem, vou para a segunda opção, que a vida útil do EPI depende de quê? Depende da avaliação do trabalhador, né, e dos profissionais de segurança. Tem até uma nota técnica que trata sobre isso, que é 176. Então, vou pôr um exemplo. Vou colocar um exemplo. A luva rasgou. A luva não está fazendo a função dela, né, gente? O calçado de segurança está rasgado, ele já não está fazendo mais a função dele, né, de proteger, correto? Outro detalhe, o EPI ele tem que vestir o corpo inteiro do trabalhador, né? O EPI não pode, né, ser um EPI que não veste o corpo inteiro, no caso a proteção do tronco. Então, ou seja, tem que vestir o corpo inteiro do trabalhador, né? Tem que ser um EPI adequado ao corpo dele, né? E um detalhe muito interessante que nós temos que frisar no treinamento de NR6, de uso e guarda de EPI, é o quê? Que uma das atribuições do trabalhador é pedir a substituição, a troca. Então, cabe ao trabalhador pedir a substituição, a troca, né? Quando viu que a luva, por exemplo, está rasgada, tem que ir até a empresa, até o seu encarregado, seu almoxerifado, depende da organização, e pedir, solicitar a troca, tá? É uma função do trabalhador. Então, a organização deve selecionar os EPIs considerando o quê? A compatibilidade também. Esse é um caso também, pessoal, que eu chamo bastante atenção. Tem situação que tem que usar vários EPIs. E aí, o fabricante, em que exista a compatibilidade, em casos que exijam a utilização simultânea de vários EPIs. A maneira de assegurar, né, o que é a eficácia. Então, ou seja, tem que ser os famosos EPIs combinados, né? Então, nesse caso aqui da foto, o cara está utilizando um capacete, um protetor facial e um protetor auditivo. Então, ou seja, tudo combinado, né? O fabricante ele se responsabiliza por isso, por fazer esses testes, né, com esses EPIs combinados. Então, não pode ser uma coisa improvisada de qualquer jeito, né? Tem que ser algo, né, projetado, né, que o fabricante já vende desse jeito, né, já dá a sua funcionalidade e garantia do EPI. Aqui, finalizando, eu coloquei algumas perguntas e respostas. Por que a empresa é obrigada a comprar EPI? Porque, segundo a NR6, a empresa é obrigada a fornecer aos empregados gratuitamente EPI ao risco em perfeito estado de conservação e funcionamento. Esse é o papel da empresa. Pergunta número 2, por que eu sou obrigado a utilizar eu como trabalhador? Porque, gente, segundo a norma, cabe ao trabalhador usar utilizando apenas para a finalidade que se destina, ou seja, utilizar o EPI para a finalidade que se destina, né? Se o sapato de segurança é para usar no setor de trabalho, ele é para usar no setor de trabalho, né? Por exemplo, não é para usar finais de semana, tá? B, responsabilizar pela higienização e pela conservação. Letra C, comunicar ao empregador qualquer alteração que torne impróprio para o uso, igual eu comentei. Você está utilizando o protetor auditivo, mas não está conseguindo utilizar o protetor de inserção. Eu tenho que comunicar ao empregador, né, se você, o patrão, a empresa, né, se você não está conseguindo utilizar. Por quê? Para a empresa buscar métodos para resolver aquele problema, tá? Cumprir as determinações do empregador sobre o uso adequado. Então, essa letra D, normalmente quem faz isso é nós profissionais de segurança, que é o treinamento da forma
adequada para usar o EPI, tá? E o número 3 aqui, ó, por que devo ser treinado a utilizar o EPI? Pessoal, essa pergunta é bem interessante porque, como eu falei, o EPI precisa de um treinamento para poder utilizar, né? Porque no treinamento nós já vamos ver ali se foi utilizado uma seleção correta, né? A forma correta de utilização, de higienização, de armazenamento, tá? O tempo de troca, tudo isso nós tratamos no EPI, no treinamento, tá? Então cabe à empresa orientar e treinar os trabalhadores sobre o uso adequado de guarda e conservação. Então sempre quando eu comprar o EPI e fornecer, eu tenho que treinar o uso, tá? O pessoal me pergunta bastante, Carlos, quanto tempo tem que ser esse treinamento? Gente, esse tempo não tem um tempo correto, pode ser 6 meses, pode ser, né, ou até menos, mas depende do que? Depende tudo do que o PGR, né, do seu levantamento de segurança, encontrou no seu ambiente de trabalho, tá? Muito obrigado pela atenção de vocês, por hoje é só, e vou pedir mais uma vez, compartilhe nesse canal, o nosso vídeo, né? Deixe aqui o seu like, deixe aqui que você gostou, o joinha e também se inscreva no nosso canal. Muito obrigado e até a próxima.